Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versos 46 até os 52. Diz o texto: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 até os 52. Querido irmão, eu penso que você até já ouviu esse relato da Sagrada Escritura. Essa história que se passa em Jericó. Bartimeu, como diz o texto, filho de Timeu, era um mendigo. A sua expectativa era apenas essa: andar a vida inteira se arrastando, querendo receber alguma oferta de algum coração que se compadecesse dele. Para ele a vida se resumia nisso: andar sem ter visão, tentar arrumar um alimento para aquele dia. Felicidade? Não, ele não tinha. Expectativa? Nada, era somente isso. Planos? Nenhum. Esse era o ciclo vicioso da vida de Bartimeu. Um homem que há muito tempo arrastava o seu leito, suas roupas encardidas e vivia mendigando pão. Jericó era um lugar que muita gente se aglomerava. Jericó era o caminho para Jerusalém. Jericó era a última cidade antes de Jerusalém. Ali os transeuntes paravam para se reabastecer, tomar um alimento, tomar uma água, dar uma descansada para continuar a caminhada até Jerusalém. Esta era Jericó. Inclusive,
Em um outro evangelho, o cobrador de impostos, Zaqueu, trabalhava ali, relata o texto. Josué, no capítulo 6, versículo 26, vai dizer que esta cidade estava debaixo de uma maldição. Esta era Jericó. Ali também, meu querido, era um lugar onde ocorria muita prostituição. Herodes fez com que a cidade se tornasse um lugar de prostituição. Era uma cidade turística. A única mais baixa do planeta, 300 metros abaixo do mar, ou seja, uma cidade que havia muito sal. São curiosidades de Jericó. Então, meu querido, era nessa cidade que Bartimeu morava, que Bartimeu arrastava o seu leito dia após dia. Veja ali no versículo 46, o texto vai nos dizer que depois eles foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Este era o contexto da história que nós vamos falar nesta hora. Nós vemos aqui um cego. Nós vemos aqui um homem com uma vida miserável. Um homem que andava sem a sua família. Um homem que tinha para a época uma doença incurável. Com um detalhe, Bartimeu estava vivo. Seus problemas, doença, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Mas ele seguia seu caminho pelo ouvido, ou seja, pelo que ele ouvia. Era uma época de Páscoa. Os homens tinham que ir para Jerusalém. Mas esta viagem, meu querido, não era para qualquer um. Era desgastante, era um investimento alto. Então alguns queriam, mas não tinham condições. Jericó, que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém. E esses alguns que ficavam nas ruas, eles iam desejando paz àqueles que iam. Nessa época, meu querido, mais de 25 mil sacerdotes trabalhavam nos templos, esses mesmos sacerdotes que moravam em Jericó. Então você imagina o tanto de pessoas que estavam transitando na cidade naquela época. E é nesse contexto que um cego, meu irmão, estava. Este Bartimeu. Um homem sofrido. Um homem que vê sua cegueira o fim em toda a sua vida. É isso que ele via. Não sei se você percebe, mas era a única expectativa que Bartimeu tinha. Ele tinha um problemão. Ele tinha uma situação difícil para enfrentar todos os dias, carregando o seu leito, caminhando pelo que ele ouvia e não pelo que ele via. Este era Bartimeu. E o contexto era um contexto onde Jerusalém estava para celebrar a festa da Páscoa e muitos caminhavam para Jerusalém, passavam por Jericó. Bartimeu tinha um problema grande, mas ele estava vivo, atento a tudo que acontecia ao seu redor. Qual é o seu problema, meu querido? Qual é a situação que está fazendo você se arrastar como Bartimeu? A Bíblia vai nos informar que Bartimeu tinha um pai. O texto diz que Timeu era seu pai. Ele tinha uma família ali por perto. Bartimeu estava cego, mas estava vivo. Quantos já, meus queridos, já se entregaram? Já morreram? Já se entregaram à morte? Quantos até já se enterraram? Não querem saber de mais nada? Bartimeu tinha um problema enorme, mas estava atento, estava vivo. E nós? Será que nós já entregamos os pontos? Já morremos? Não queremos mais lutar, não queremos enfrentar, não estamos atentos ao que acontece ao nosso redor?
Porém, nesta história, nós aprendemos que devemos estar vivos, atentos a tudo aquilo que acontece ao nosso redor, apesar dos nossos problemas. Eis o clamor de Bartimeu. Veja no versículo 47 como ele estava vivo, apesar do seu problema. Bartimeu, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Este era o clamor. Esse clamor incomodou a todos por ali. E esses que ficaram incomodados mandaram que ele se calasse. Mas ele provavelmente pensou: eu não tenho nada a perder. Eu não tenho mais nada, então eu vou gritar mais forte ainda. E de repente, na insistência de Bartimeu, daquele clamor, e as pessoas pedindo para que ele se calassem, as pessoas ficaram incomodadas com a oração daquele homem, mas ele foi sincero. A única coisa que ele tinha, ele ouviu, ele ficou atento, e ele ouviu que quem estava passando por ali não era qualquer pessoa, mas era um famoso que ele provavelmente já tinha ouvido falar. Era Jesus, o homem que curava, que libertava e que salvava. E esta foi a oportunidade que Bartimeu teve. Enquanto a multidão pediam para que ele se calasse, ele, pelo contrário, gritou ainda mais forte. E ele chama a atenção das pessoas, mas não só das pessoas. Ele chama a atenção de alguém. Alguém escutou aquele clamor, e esse alguém era nada menos que Jesus Cristo. Jesus Cristo ouve o clamor de Bartimeu. Ouça o que diz o texto no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te. E ele te chama. Interessante, meu querido, até então Bartimeu era incômodo. Até então Bartimeu estava atrapalhando o mestre. Pelo menos é o que os seus seguidores, os que estavam junto dele, falaram para Bartimeu, para que ele se calasse, porque eles estavam incomodando o mestre. Mas agora que Jesus o para, que Jesus o chama, agora aqueles já não dizem mais isso, muito pelo contrário, vão rapidamente até Bartimeu. Por quê? Porque querem também fazer uma presença perto de Jesus. Essas pessoas não estavam interessadas no Cristo Salvador, mas interessadas na fama, interessadas nos milagres de Jesus. Eles mudam agora o seu proceder. Ao invés de mandar Bartimeu se calar, agora eles pedem para que ele se levante rapidamente, porque o mestre o está chamando. É interessante, meu querido, nós observarmos certas coisas. É interessante pensar em certas coisas. Se Bartimeu não clamasse, se ele não fosse persistente, quando aqueles o mandaram que ele se calasse, ou seja, as pessoas estavam deixando bem claro para ele, seu grito estava incomodando. As pessoas estavam dizendo para ele: quem é que vai se importar com você? Pare de gritar, pare de incomodar o nosso trajeto aqui em Jericó. Mas ele gritou ainda mais alto. Ele foi persistente. Mas enquanto as pessoas mandavam que ele se calasse, ele foi persistente. E Jesus percebeu uma oração sincera naquele homem. Jesus o escuta. E quando Jesus escuta aquela voz, Jesus para. E Jesus para e Jesus o chama. Então você imagina como ficaram aqueles que o disseram para que ele se calasse. Nós aprendemos aqui que Jesus dá atenção àqueles que o buscam. Queridos irmãos, a Bíblia não vai falar mais de Bartimeu a partir desse momento. Mas é óbvio que a partir daquele clamor,
que fez com que Jesus o ouvisse, parasse e o chamasse, sua vida não foi mais a mesma. Uma transformação começou a acontecer na vida daquele homem. Uma mudança muito grande começou a acontecer na vida daquele homem. Ele começou a ver. Veja o versículo 50 e o 52, que nós vamos ler aqui juntos. O texto diz no versículo 50, e ele, no versículo 49, Jesus parando disse que o chamasse. O chamaram e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero que você entenda algo importante nesse texto. Você vê que no meio daquela multidão, como eu disse, Jericó estava lotada nessa época. Tanta gente importante, tanta gente caminhando ao lado de Jesus. Mas sem nenhum interesse da verdade de Jesus. A não ser em tirar algum proveito. As pessoas não estavam ali para se converter. As pessoas não estavam ali para mudar de vida. Queriam tirar proveito da fama. Queriam ficar famosos por estar do lado de um homem diferente que curava e que libertava. Mas agora você vê ele. Esse próprio Jesus. Ele está conversando com ninguém menos do que Bartimeu. Bartimeu conversando com Cristo, Cristo conversando com Jesus, com Bartimeu. O texto vai dizer que antes dele ser curado, ele lançou sua capa. Não é isso que diz o texto? Vamos ler novamente. Olha só. Versículo 49. Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Versículo 50. Não tinha acontecido nada de milagre. Mas ele lançou de si a sua capa. Isso tem um ensinamento para nós. Bartimeu lançou sua capa fora. Bartimeu lançou o seu passado fora. Bartimeu deu um salto e deixou sua vida passada fora. E perceba, meu querido, um detalhe. Quando desse diálogo, primeiro o texto diz que ele foi salvo. E então ele lança a capa fora e daí que ele é curado. De toda aquela multidão, Bartimeu era o único que queria mudar a sua vida. Era o único que tinha uma fé apurada e genuína. Bartimeu foi salvo, em seguida curado. É interessante, meu querido, nós observarmos essas coisas no texto. Às vezes nós lemos e ficamos na cura do cego que jogou sua capa fora. Mas Bartimeu, no meio daquela multidão, ele era o único que queria mudança na sua vida. Ele era o único que sabia qual era o seu problema. E decidiu não ficar mais nele. Aproveitar a chance, a oportunidade que ele teve naquele dia. Jesus passando em Jericó. Bartimeu foi salvo primeiramente. Em seguida, Bartimeu foi curado.
E depois ele seguiu a Jesus. Meu querido, mesmo que nós não sejamos curados, mesmo que nós não tenhamos prosperidade financeira na nossa vida, o importante é que sejamos salvos. É isso que nós aprendemos nesse texto. Bartimeu foi salvo. Isso era suficiente para a vida dele. Então Bartimeu acaba seguindo Jesus Cristo para Jerusalém. Bartimeu então segue o caminho do discipulado, ele vai aprender. Bartimeu segue a única esperança. Segue a única fonte de ressurreição. Bartimeu segue a verdade. Bartimeu segue o bom pastor. Hoje nós somos convidados a seguir a Cristo. Os problemas querem nos fazer calar, parar, desistir. E quantos estão desistindo? Quantos, em meio às suas dificuldades, estão desistindo da caminhada? Estão deixando a caminhada? Nós aprendemos com esse personagem bíblico, Bartimeu, que nós devemos continuar, que nós devemos ser persistentes, que nós não podemos mais ficar na mesmice. Dar um salto sobre os nossos pecados, sobre as nossas limitações. E fechar. Fechar na salvação. Mergulhar na salvação. Este homem seguiu o seu caminho com Cristo. Como eu disse, a Bíblia não fala mais nada sobre Bartimeu. Mas a vida deste homem foi transformada. A vida desse homem foi passada a limpo. Porque Deus ouve a oração sincera, o clamor sincero, um pensamento consagrado a Ele. Que não tenhamos receio de clamar e que os problemas não nos sufoquem. Muito pelo contrário, que tenhamos impulso para clamar cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.